E aí, pessoal, beleza. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto, vou te falar. Ouro puro para qualquer advogado que quer brilhar na profissão, É isso aí. a arte da oratória. Uhum. Se preparem porque vamos desvendar os segredos do mestre Reinaldo Polito, Olha só. direto do livro dele. Oratória para advogados. Para você dominar os tribunais e qualquer outro lugar com a força da sua palavra. É isso aí. Tipo, ter um manual de instruções para transformar a gente em verdadeiros feras da comunicação, né? Verdade. E olha, o Polito não tá de brincadeira. É. Ele vai fundo, explorando desde a importância da palavra lá na raiz da coisa, até dicas ninjas para perder o medo de falar em público, usar a voz como um instrumento de poder e até mandar bem no visual para causar aquela primeira impressão matadora. E já de cara, logo no prefácio, o Polito já dá um choque de realidade, sabe? Ah, é? Citando a Bíblia e o Aristóteles, Ah. para mostrar como a palavra tem uma força, tipo, quase espiritual, saca? É. Afinal, é a fala que nos separa dos outros bichos, que nos permite discutir conceitos complexos como justiça e ética, que, convenhamos, né, são pão de cada dia para quem trabalha com leis. É verdade. E aí ele amarra tudo isso com a ideia central do livro, né? Que para um advogado ser realmente persuasível precisa ter credibilidade, passar confiança. Yeah. Essa credibilidade, meu amigo, não se constrói só com um vocabulário rebuscado, não. É muito mais do que isso. É sobre naturalidade na fala, é sobre conhecer o assunto de cabo a rabo, é sobre ter uma conduta ética impecável dentro e fora dos tribunais. É tipo um completo, sabe? Andou bem. E o Polito sabe que a gente, advogado, também é gente como qualquer outra, né? E que o medo de falar em público pode ser um baita de um fantasma. Sim, sim. Ele até menciona que menos de 10% dos advogados usam a sustentação oral nos processos, o que é uma perda enorme, né? Imagina quanta oportunidade desperdiçada. É. Mas, calma, ele não deixa a gente na mão. No livro ele dá um passo a passo para a gente vencer esse medo. Hum. Com técnicas de preparação, dicas para praticar e, o mais importante, focar nos nossos pontos fortes. Boa! E por falar em pontos fortes, as vozes é um deles, né? É impressionante como o Polito dedica um capítulo inteiro à voz, mostrando como a respiração, a pronúncia, a variação no tom e ritmo podem transformar uma fala insossa em um discurso de arrepiar. Caramba. Ele até conta a história de um promotor que quase fritou as cordas vocais de tanto gritar no tribunal, Sério. e que depois aprendeu a usar sussurros para dar ênfase em momentos-chave, criando um efeito dramático. Imagina só, sussurrar para prender a atenção de todo mundo. Que sacada genial. E já que estamos falando em prender a atenção, a linguagem corporal também entra em cena com tudo, né? Uhum. O Polito é mestre em mostrar como a postura, os gestos, o contato visual, tudo isso influencia na forma como as pessoas nos enxergam. Verdade. Ele dá dicas de como se posicionar, como usar os gestos a nosso favor e até alerta para a gente maneirar nos tiques nervosos, tipo ficar mexendo na roupa ou na aliança sem parar. Esses detalhes fazem toda a diferença, né? Passar a mão no cabelo toda hora pode distrair a plateia e até passar uma imagem de insegurança. E a gente não quer isso, né? A gente quer passar uma imagem de poder, de profissionalismo, e para isso a roupa também entra no jogo. Com certeza. O Polito fala que a gente precisa se vestir de acordo com o contexto. Mais formal no tribunal, mais relaxado em uma reunião com clientes, por exemplo. Ele até conta a história de um advogado que foi trabalhar num escritório de contabilidade de terno e gravata, parecendo que tinha saído de um filme. Coitado, né? Parecia um peixe fora d'água. Tadinho. E Mas é isso aí, ele precisa se sentir confortável e confiante com a roupa que está usando, sem exageros. é, E o Polito reforça a importância de adaptar a comunicação ao público e à situação. Ele ensina a usar um tema que a galera já conhece para introduzir um assunto mais complexo, a dar ênfase na leitura em momentos específicos e a usar as anotações como um guia sem ficar preso nelas. é a arte de ser camaleão na comunicação, sabe? Se adaptar a cada pessoa, a cada situação. E ele ainda dá dicas preciosas para lidar com a imprensa, fazer discursos que marquem a galera, dar e receber elogios com sinceridade. E tem uma parte do livro que eu achei muito interessante, que é sobre o piloto automático, né? Hum. É quando o advogado fica tão acostumado com um tema que acaba falando sem alma, sem conexão com o público. É como se a gente estivesse dirigindo para casa e fizesse o caminho todo no automático sem prestar atenção no trajeto. Conheço bem essa sensação. É. E a solução que o Polito propõe é genial. Inverter a ordem da apresentação. Olha só, Mudar a sequência dos argumentos para forçar o cérebro a sair da zona de conforto. interessante, é verdade. E aí, falando em sair da zona de conforto, o Polito mergulha fundo no poder das palavras, né? No vocabulário que a gente usa para construir os nossos argumentos. E essa parte é crucial, né? Afinal, as palavras são as nossas armas. A gente precisa saber usá-las com precisão e impacto. E o Polito dá um show de dicas pra gente acertar na mosca. Escolher as palavras certas para cada ocasião.
Ele até alerta pra gente maneirar nos palavrões e gírias, principalmente em ambientes formais, né? Imagina só, você lá, todo elegante no tribunal, defendendo seu cliente, com unhas e dentes, e solta um palavrão no meio da argumentação. Acho que o juiz ia cair duro da cadeira. É como diz o ditado. O peixe morre pela boca, né? A gente precisa ter cuidado para não sabotar a nossa imagem e passar a impressão de que não leva a profissão a sério. É verdade. E por falar em levar a sério, o Polito também critica o uso de termos muito rebuscados, aqueles que ninguém entende, sabe? Sim. Ele fala que, em algumas situações, usar palavras difíceis demais pode acabar confundindo o público. Tipo, quando a gente tenta ler um artigo acadêmico cheio de jargões, até dor de cabeça. É verdade. A gente precisa usar a linguagem a nosso favor, mas sem exageros. O objetivo é comunicar e não impressionar com um monte de palavras bonitas que ninguém entende. Isso aí. E tem outra coisa que ele critica, o uso de chavões, frases feitas e expressões vagas, tipo, essa coisa ou esse negócio para se referir a qualquer assunto. Parece até preguiça mental, né? Total. A gente precisa se esforçar para ser claro e preciso na comunicação. Usar um vocabulário rico, mas natural. O Polito dá várias dicas para a gente ampliar o nosso repertório de palavras sem parecer pedante. E uma dica que eu achei super útil é sobre o uso de termos técnicos, né? Ah, é? Ele fala que a gente só deve usar termos técnicos quando estiver falando com pessoas da mesma área, que dominam aquele vocabulário. Agora, se a gente estiver falando com um público leigo, é melhor usar uma linguagem mais simples e explicar os conceitos de forma clara e objetiva. Faz todo sentido. Imagina explicar um processo trabalhista cheio de termos jurídicos para alguém que nunca pisou num tribunal. Pois é. A pessoa ia sair de lá mais confusa do que quando entrou. É verdade. E o Polito também coloca o dedo na ferida quando fala dos vícios de linguagem, né? Aqueles errinhos que a gente comete sem perceber, tipo, fala né toda hora, usar tipo como muleta ou soltar um amã enquanto pensando o que vai dizer. Esses vícios são traiçoeiros. Eles distraem o público e acabam com a nossa credibilidade. É. O Polito dá dicas para a gente se livrar desses probleminhas e falar com mais fluidez e naturalidade. Ele até sugere gravar as nossas apresentações para identificar esses vícios e se policiar. Boa ideia. A gente nem sempre percebe esses errinhos quando tá falando, né? É. Mas ouvindo a gravação, fica mais fácil identificar e corrigir. E sabe o que mais? O Polito defende o poder do silêncio. Olha só. Ele fala que a gente não precisa ter medo de fazer pausas, de pensar antes de falar. O silêncio, quando bem usado, pode ser um recurso poderoso para dar ênfase a uma ideia ou criar expectativa na plateia. É verdade. Às vezes a gente fica tão preocupado em preencher todos os espaços com palavras que acaba atropelando as ideias e não dando tempo para a plateia processar a mensagem. E por falar em mensagem, você lembra daquela parte sobre linguagem corporal? O Polito é mestre em mostrar como a postura, os gestos, o contato visual, as expressões faciais, tudo isso influencia na forma como as pessoas nos enxergam. É como se a gente estivesse falando com o corpo inteiro, né? E o Polito dá dicas para a gente usar a linguagem corporal a nosso favor, para transmitir confiança, credibilidade e empatia. Ele até ensina como se posicionar no palco, como gesticular de forma natural, como usar o olhar para conectar com o público e como evitar aqueles gestos que demonstram insegurança, tipo cruzar os braços ou ficar mexendo no cabelo toda hora. Lembra da história do advogado que foi trabalhar de terno e gravata no escritório de contabilidade? Sim, Pois é. A gente precisa ter essa consciência corporal para não cometer nenhuma gafe, né? com certeza. A gente precisa transmitir a mensagem certa com o corpo e com as palavras. E o Polito dá todas as ferramentas para a gente fazer isso com maestria. E cá estamos nós de volta para finalizar nosso mergulho no mundo da oratória com chave de ouro. Já passamos pela importância da palavra, da voz, da linguagem corporal, do vocabulário. Mas agora vamos afiar essas ferramentas e partir para a prática. Isso aí. E para isso, o Polito preparou um capítulo inteiro dedicado ao planejamento de apresentações, sabe? É tipo um mapa da mina para a gente construir discursos e apresentações imbatíveis. Ele destrincha tudo. Desde como começar a fala com o pé direito, capturando a atenção do público logo de cara, até como organizar as ideias de forma lógica e persuasiva. Nossa, que legal. É impressionante como ele usa exemplos de discursos de grandes advogados para ilustrar as técnicas, né? É de abrir o caderninho e anotar tudo. Verdade. Ele mostra como estruturar a fala de forma estratégica, usando histórias, perguntas, estatísticas, exemplos, tudo para ilustrar os argumentos e manter a galera vidrada. Maneiro. E ele não se esquece das objeções. Afinal, em um debate ou julgamento, é normal ter gente que discorda da gente, né? O Polito dá dicas de como lidar com as objeções do público, refutando os contra-argumentos com elegância e poder de convencimento. É como se ele nos desse um escudo para se proteger dos ataques e, ao mesmo tempo, a espada para contra-atacar com inteligência e precisão,
Isso é fugaz. Por quê? Ele também fala da importância de usar recursos audiovisuais, como slides, vídeos, gráficos. Ah, sim, mas calma lá. Ele faz um alerta importante. Nada de usar esses recursos só para enfeitar a apresentação, hein? Exato. Slides com um monte de firula e texto miúdo só servem para distrair a galera. Os recursos audiovisuais precisam ter um propósito, complementar a sua fala e ajudar o público a entender melhor a mensagem. E o Polito dá dicas de como usar esses recursos de forma eficaz, sem exageros, para não desviar o foco do que realmente importa, a sua mensagem e a sua presença. Legal. E sabe aquele frio na barriga de ter que falar de improviso? Quando você é pego de surpresa e precisa se virar nos 30? Sei. Pois é, Polito também pensou nisso. Que bom. Ele ensina a gente a manter a calma nesses momentos, usar a linguagem corporal a nosso favor e estruturar a fala de forma clara e objetiva, mesmo sem ter tempo para se preparar. É tipo um curso de sobrevivência para advogados, né? Verdade. E se você precisar ler um texto em público, ele também te ensina como fazer isso de forma expressiva, com ênfase e emoção, sem parecer um robô lendo um teleprompter. A ideia é usar a voz, o olhar, os gestos para dar vida ao texto e conectar com o público. É, e tem mais. O Polito nos presenteia com um capítulo dedicado às falas circunstanciais, sabe? Aquelas falas que a gente precisa fazer em momentos específicos, tipo fazer uma homenagem, agradecer um prêmio, apresentar um palestrante, ou até se despedir de um emprego. Ah, entendi. Ele dá exemplos pra gente se inspirar e arrasar em qualquer ocasião. É tipo um manual de etiqueta para quem quer se comunicar com classe e elegância em todas as situações. E para fechar com chave de ouro, ele dedica um capítulo inteiro à comunicação com a imprensa. Afinal, lidar com jornalistas é uma arte. E o Polito explica como se preparar para uma entrevista, como responder perguntas difíceis e como usar a mídia a seu favor. É um guia completo para você se tornar um porta-voz de sucesso e transmitir a sua mensagem para um grande público. Legal. E sabe o que é mais legal? Ele não se limita ao mundo profissional. O Polito também fala da importância de ter uma boa comunicação nos relacionamentos pessoais, no dia a dia. E é verdade. Ele mostra como a oratória pode ser uma ferramenta poderosa para a gente construir relacionamentos mais fortes, expressar as nossas ideias com clareza e persuadir as pessoas de forma ética e respeitosa. Ou seja, a oratória não é só para advogados, é para todo mundo. É isso aí. E para a gente colocar tudo em prática, ele termina o livro com proposta de trabalho, com exercícios para a gente exercitar os nossos músculos da comunicação. É como se ele fosse o nosso personal trainer da oratória. Legal. Ele nos desafia a sair da zona de conforto, experimentar novas técnicas e buscar a excelência na comunicação. E ele termina com uma mensagem inspiradora. Fale com o coração, fale com a alma, fale com a verdade. Que lindo! E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho no mundo da oratória. Esperamos que você tenha se inspirado e aprendido dicas valiosas para turbinar sua comunicação e alcançar o sucesso que você deseja. Lembre-se, a oratória é uma jornada, não um destino final. Continue praticando, se aperfeiçoando e usando a sua voz para fazer a diferença no mundo. Até a próxima, pessoal!